Espírito Santo, eu te peço graça, Senhor. Derrama sobre teu pequeno vaso o espírito de revelação e sabedoria. Me ajude a entrar em todo esse ensinamento, Senhor. Me ajude a entrar nisso, Pai. Que o Senhor fale com o seu povo através da sua palavra revelada. Que a tua palavra traga luz ao coração e ao entendimento do seu povo, Pai. Derrama um espírito de revelação e sabedoria. Um espírito de entendimento sobre a mente e o coração de cada um que está aqui agora. Que o coração deles se incline para ouvir a sua santa palavra, Pai. Nos oriente dentro das Escrituras a sua santa palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Pessoal, boa noite, amém? Vocês estão bem? Pode se sentar, fica à vontade. Bom, eu não sei por onde eu começo aqui, mas que Deus me guie para falar aquilo que é bem oportuno para vocês aprenderem. Amém? Quanto mais aprendemos, significa que a nossa mentalidade ela muda. E automaticamente você começa a seguir a direção da palavra de Deus, amém? Fala, quanto mais eu ouço, mais eu sou transformado. Então, o importante é você ouvir com o seu coração e aprender o caminho do Senhor. Há tantos caminhos, há tanta maravilha que Deus revela na sua palavra. Eu tenho pedido ao Senhor para me revelar os seus caminhos. Eu tenho aprendido muito com Deus essa temporada, no início do ano. Como eu tenho aprendido com o Senhor. Que tempo maravilhoso de aprender com o nosso Deus zeloso. Cada parte da Bíblia existe uma revelação específica para nossas vidas. Muitas pessoas elas fogem do Antigo Testamento. Elas fogem. Mas vai chegar um tempo, se você crescer na graça, no conhecimento, você vai amar o Antigo Testamento como você ama o Novo. Você não pode amar o Novo mais do que o Antigo, porque um completa o outro. Você entende o Antigo Testamento através do Novo, e você entende o Novo através do Antigo. Amém? Eles se completam. E na medida que você mergulha nas Escrituras, você vai encontrar o Senhor ali. Você encontra quem Ele é, você encontra o que Ele pensa, você encontra os seus caminhos, você encontra os seus atributos. Existem 9 atributos que geram a perfeição de Deus, que formam, que modelam a sua perfeição na sua santa palavra. Existe uma dificuldade que nós rompemos ela depois de um tempo na vida. Não é de início isso não é fácil para ninguém. É encontrar a vida, o zoe das Escrituras. Nós encontramos o logo, encontramos o rema, encontramos muitas bênçãos na palavra. Mas quando você começa a encontrar a vida, você começa a encontrar a perfeição. Deus ele vai te aperfeiçoar. Você sabia que a Bíblia, toda ela, cada parte dela, existe um propósito específico para Deus tratar na sua natureza humana? É muito poderoso. É muito poderoso você habitar e estar na palavra, porque ela vai transformar vocês. Eu sei que é uma luta para muitos entrarem nisso, mas você tem que lutar com todas as suas forças. Você tem que desejar meditar dia e noite nas Escrituras, com todas as dificuldades que o inferno se opõe a nós, de lermos as Escrituras. Você tem que resistir a ele, e você tem que batalhar para meditar nas Escrituras. Repita comigo, eu tenho que batalhar. Vamos começar aqui em Deuteronômios, vamos ver até onde Deus vai me levar com vocês aqui. Deuteronômios capítulo 4. Vamos ver o que Deus pensa a respeito do seu povo e da sua palavra entre nós. Vamos ver alguns pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é a sua fonte de prosperidade. É muito importante você acessar a mente do Espírito.
quando você acessa a mente do Espírito, a mente de Deus, a sua vida muda. Você muda. Deus, ele se preocupa mais com a sua palavra do que demonstrar qualquer aparição de quem Ele é para você. Ele sabe o que transforma o homem não é a sua aparição, mas é a sua palavra dentro do homem. Ele habita em você pela palavra que Ele te deu. E Ele espera que você creia em quem Ele é pela sua palavra. Alguns buscam revelações, visões do Altíssimo. Eu já tive muitas visões dele. Me impactaram. Mas a transformação está na palavra. Está na palavra de Deus. Se você é fiel à palavra, Ele vai estabelecer uma aliança com você. Se você está desajustado à aliança, você padece na sua vida. Deus, quando Ele forma uma aliança, Ele institui para você princípios, ordens, limites e seus mandamentos. E se você prestar atenção em cada detalhe desse, você prospera. Vamos entrar, posso caminhar um pouquinho com vocês? Vamos caminhar então? Então deixa eu caminhar com você então. Deixa eu falar. Senhor, usa teu vaso, Senhor. Deixa eu falar com você. É uma coisa interessante que a aliança é algo que nós temos que preservar na nossa vida. E se você não aprender a preservar a sua aliança, você sofre. Então, eu falei de algumas coisas aqui, alguns elementos que estão dentro da aliança. Estou falando de limites, princípios, as ordenanças do Senhor e os seus mandamentos para você. Eu tenho meus limites, eu sei até onde eu posso ir. E aonde eu não posso ir. Eu tenho que respeitar os limites que Ele me estabeleceu. Quando Deus colocou o povo dele na terra prometida, Ele estabeleceu um limite. Falou, essa é a terra que eu vos dou por herança. Não saiam dela. Entreguei ela a vocês. Escute o poder da aliança e da promessa. Eu vou seguir com o Espírito Santo ministrando a mim. Quando Deus ele estabelece uma aliança com você, Ele te coloca em um lugar. E dentro desse lugar Ele coloca anjos responsáveis pela sua vida, para te prosperar naquele lugar. E dali Ele começa a modelar a sua posição de autoridade no mundo espiritual, nas regiões espirituais. Deus ele tem uma preocupação com as regiões espirituais. Se ela não estiver ocupada pelo Espírito dos santos, infelizmente, os espíritos malignos, eles ocupam esses espaços para trazer maldade, para dominar a terra e trazer escassez, trazer opressão contra o povo de Deus na terra. Se nós não crescermos, estou falando espiritualmente, e estou te falando de financeiramente, se nós não crescemos na terra, os ímpios tomam a terra e vocês sofrem. Deus está fazendo algo nesse bairro que nós temos que estar atento. O Senhor me colocou aqui, Ele estabeleceu uma aliança comigo aqui, e dentro dessa aliança Ele está me forjando para uma nova aliança para outros lugares. E Deus tem colocado os santos nessa terra. Cada vez mais pessoas estão vindo morar para esse bairro que são santos. E Deus ele tem que expulsar da terra os perversos, os ímpios. Por máximo que isso seja difícil você ouvir, você tem que entender que é bíblico. O Senhor fala para o povo de Israel, quando vocês entrarem na terra que eu vos prometi, extermine os ímpios, os idólatras, os aveus, jebuseus, os aveus, arranque eles, os amorreus, os medianitas, destruam eles por completo, para que eles não sejam um laço no meio de vocês. Ou os ímpios vão se converter, ou Deus terá que remover eles do nosso caminho. Você tem que entender que a vida é assim. Poucos entendem essa dimensão de reino. Isso aqui eu estou falando de reino, e para quem Deus constitui para ir à frente de um povo. Se nós não entrarmos nesse bairro, os ímpios continuam dominando e as trevas continuam reinando nesse bairro. Ou eles vão se converter, ou eles vão ter que perder espaço para nós. Porque
a herança da terra pertence aos justos. A Bíblia diz em Provérbios que os ímpios eles amontoam tesouros, mas quem herda no fim é o justo. Você tem que entender que faz parte, vocês têm que ter essa mentalidade espiritual para derrubar tronos e principados da cidade. Quando o Senhor, no ano passado, me revelou sobre o comércio, Ele me levou um espírito, via várias portas de empresas abertas. O Senhor falava assim, atrás de cada porta dessa há um Senhor que reina. Quanto mais se multiplicam os ímpios com portas comerciais na terra, mais os justos são oprimidos. E os justos ficam nas mãos dos ímpios. Então tem muitas pessoas santas servindo a maçons nas suas empresas. A macumbeiros, a feiticeiros. Isso aumenta a sua carga, seu trabalho aumenta, a sua opressão aumenta. Você sofre por causa disso, por causa do acesso. O povo, quando estava dentro da terra do Egito, eles eram escravizados, essa opressão. E o faraó, ele oprimia ainda mais o povo de Deus, aumentando as suas cargas. E Deus diz que Ele ouviu a voz do seu povo, porque o jugo estava muito pesado, e Deus teve que descer. E vocês têm que aprender que vocês estão vivendo um tempo mais difícil que tem na terra. Estamos entrando por um tempo tenebroso, um tempo muito perigoso, e as coisas estão muito sombrias. As coisas estão muito sombrias. O governo mundial agora está sendo colocado, quem eles querem no governo. Tudo por peça de manobra. Os dominadores desse século tenebroso, como Paulo diz, os dominadores desse século tenebroso, homens potestades. Hoje em dia você não precisa, eles não estão olhando muito mais para imagens, porque o homem se tornou o centro da idolatria. Não é mais imagem dos santos que é tão importante, é o homem. Por isso que nesse tempo de grande idolatria, o poder dos principados estão se concentrando com tanta força sobre os homens na terra, que o diabo tem trago cada vez mais o seu governo através do comércio, através das indústrias, através da mídia. Isso tem aumentado a nossa opressão. A opressão nossa está muito grande. Então você, como um corpo de Cristo, nós temos que entender que Deus ele chama vocês para uma aliança perfeita com Ele. Ele quer abrir algo na nossa vida, para que a gente não fique na mão dos ímpios. Vocês não podem ficar na mão dos ímpios. Se vocês ficarem na mão dos ímpios, vocês vão sofrer muito. A vida de vocês vão sofrer. Agora, se você não sabe conquistar, guerrear, aprenda com quem sabe. Você tem que entender que comércio, finanças, é uma grande guerra, uma das maiores guerras que se trava na vida de um cristão é a financeira. Só para você ter noção, quando Jesus ele compara Mamon, ele fala de Mamon, ele compara Mamon ao senhorio dele, disputando com o senhorio dele. Você não pode servir a Deus, é Mamon. Olha só, para você ver como as riquezas competem contra o senhorio de Deus na sua vida. Porque quanto mais você estiver oprimido financeiramente, mais você está debaixo, infelizmente, de julgos das trevas. Então os demônios, eles querem aumentar o seu jugo, eles querem aumentar a opressão na sua vida, para que você não adore a Deus. Então o povo estava no Egito e Faraó falou assim, aumente a carga de trabalho deles. Piorem as coisas para eles não dar atenção à voz do profeta, para eles não ouvir a voz de Deus, para eles não adorar a Deus. E o que está acontecendo na sua vida, irmãos? A coisa está séria. E Deus ele quer estabelecer uma aliança com você, mas Deus não estabelece aliança com o povo rebelde. Deuteronômios, qual o princípio, qual é o propósito do livro de Deuteronômios? É a reflexão, é o Senhor falando através de Moisés, tudo o que ele já tinha falado pela primeira geração que saiu do Egito. Ele está contando a história do que aconteceu, e ele está passando novamente, fazendo uma revisão de todas as leis e ordenanças, de tudo o que aconteceu com a trajetória desde que ele saiu do Egito. É Deus trazendo novamente a nova geração a sua aliança. E aí o Senhor fala assim com Moisés, através de Moisés aqui em Deuteronômio, nós vamos ler algumas partes importantes. O Senhor fala assim através de Moisés, eu estabeleci a minha aliança com vocês na terra que jurei seus pais.
Mas os seus pais, que foram rebeldes a mim na provocação do deserto, caíram todos mortos. Demorou 38 anos, 2 meses, 10 dias, para que se completasse uma sentença dos 40 anos dentro do deserto. 2 anos, ainda não tinha sido dado sentença nenhuma. Depois, o Senhor deu a sentença dos 40 anos por causa da murmuração que houve quando os espias foram na terra de Canaã visitar Jericó e voltaram. Aquilo foi muito desagradável aos olhos de Deus. Muito desagradável. E o Senhor fala assim: vocês estão desobedecendo o meu mandamento, a minha ordem. Vocês estão indo contra a minha palavra. Você quer ver um pecado que é grave na sua vida? É você ir contra a palavra de Deus. Se você não consegue ainda ouvir e entender o que é a palavra de Deus, você vai sofrer muito na sua vida. Você fica reduzindo Deus ao tamanho das suas emoções no culto. Esse é teu grande e grave problema. Reduzimos a grandeza do nosso Criador a movimentos espirituais dentro do culto. A única maneira, a mais gloriosa que você pode honrar o Deus que você serve, é quando você reconhece a sua palavra. Não tem outra maneira maior, irmãos. As suas orações não chegam aos pés da obediência à palavra. Não chega. Está aqui. Eu tenho encontrado tanta vida nas Escrituras. Tanta vida. E vocês têm desprezado a palavra do Senhor. E o Senhor fala para se vocês meditar nas Escrituras, você vai encontrar quem Deus é, o temor de Deus. Quando você medita nos 5 primeiros livros, os 5 Pentateucos, os livros Pentateucos, você vai encontrar o temor de Deus. Você vai mudar, sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai compreender o que o Novo Testamento fala e muitas coisas que você tem dúvida na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida, todas as respostas estão aqui. Como Deus tem me respondido tantas coisas maravilhosas no Evangelho através da minha meditação. Está aqui, as revelações são extraordinárias. Você lembra quando eu falei para vocês que o anjo apareceu na madrugada comigo, me ensinando algo? Ele falou algo para mim muito profundo: se você guardar os meus mandamentos. Era o Senhor através do seu anjo falando comigo: se você guardar os meus mandamentos, eu protegerei a tua alma e guardarei a sua vida. Eu vou proteger a sua alma e guardar a sua vida. Então, olha aqui, vamos ler algumas coisas profundas aqui. Vamos considerar a palavra, vamos fazer uma consideração do que a Bíblia diz, para que você tenha reflexão do Deus que você serve, porque se você não tem reflexão do Deus que você serve, você está perdendo a batalha, meu querido. Você já perdeu para o diabo. Satanás já te venceu há muito tempo e tu não sabe. Desde o dia que você abandonou e não reflete, não medita nas Escrituras, você já perdeu a guerra. E não venha contrariar isso não, que isso é falso. Qualquer contrariamento, isso é falso. A vitória está na palavra. Como é que Jesus venceu a batalha espiritual no deserto contra Satanás? Mandando poder em cima dele, mandando fogo em cima dele, orando, ou sobre a palavra? Está escrito Satanás. E o diabo tentou derrubar ele aonde? Na palavra. O diabo tenta derrubar vocês aonde? Na própria palavra. E se você não conhece a palavra, a Bíblia nos ensina que conscientemente ou inconscientemente, se você peca contra o que está escrito, você vai ser punido. Eu leio, eu encontro tudo que Deus precisa me ensinar para dirigir a igreja, dirigir a vida de vocês aqui. Ó. Tudo está aqui, absolutamente tudo. Essa fidelidade do sacerdote, o Senhor diz Oséias, e lá em Malaquias a mesma coisa, o sacerdote, ele é o anjo do Senhor enviado para ensinar a lei do Senhor ao seu povo. A Bíblia, as Escrituras, elas ressaltam a sua própria autoridade na nossa vida. O seu coração tem que entender essa virtude que eu estou tentando passar para você aqui agora. Para que você seja
mudados, transformados, apoderados. O poder de Deus na área das Escrituras é a sua lei, é os seus mandamentos. O poder de Deus na área do Espírito, do fogo, da unção, é os seus dons e suas manifestações. O poder de Deus, em cada área, em cada dimensão, ele é respaldado e se assenta sobre alguma autoridade. O poder de Deus se assenta sobre as Escrituras, sua lei, seus mandamentos. É um tipo de poder que poucas pessoas conhecem, e é o poder mais elevado que habita em nossas vidas. Ele fala comigo, ele fala na minha consciência, tudo o que eu leio. Na Arca da Aliança, o Senhor mandou Moisés colocar dentro dela as 2 tábuas dos 10 mandamentos que foi escrita pelo dedo dele. Eu estou conhecendo um Deus como nunca antes na minha vida. Eu estou falando do Criador, meu Pai, o nosso Senhor, o Eterno. E isso está me acrescentando paz. Está me prosperando. É a palavra de Deus. Vamos fazer considerações aqui tão maravilhosas aqui. Vamos lá. Deuteronômios, vamos capítulo 3, versículo 24. Quando Deus nega a Moisés a entrada na terra prometida. Olha lá. Roguei então a Yahweh, ó eterno Deus, meu soberano Senhor. Olha Moisés rogando ao Senhor. Começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e o poder da tua mão. Pois que força divina há nos céus ou na terra, que possa realizar tuas obras e teus sinais e prodígios. Permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montuosa do Líbano. Contudo, olha Moisés falando com o povo, repreendendo os filhos daqueles que fizeram ele pecar. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim, e não me quis atender a minhas súplicas. E Yahweh me respondeu apenas, basta, não me fale mais nada a este respeito. Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, o grande profeta, por causa do povo. Você sabia que um líder, ele pode padecer diante de Deus se o povo que ele está dirigindo está em desobediência, está em pecado? O Senhor deixou algumas leis para os sacerdotes. Se a nação começar a padecer por causa do pecado de alguém que está em oculto, é necessário fazer expiação por toda a nação. Um holocausto. Traga os novilhos, traga os cordeiros, lança no altar e faça expiação por todo o povo, por causa do pecado de alguém que está em oculto. Está todo mundo padecendo. Quando você começa a meditar nessas coisas, você vai começar a ter uma visão espiritual de tudo que precisamos aprender no Evangelho. Aí você tem mais atenção, mais zelo de você e da igreja e da sua própria família. Vamos considerar algumas coisas. Moisés, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque ele ficou cansado, irado com um povo murmurento, reclamão. E o Senhor falou para Moisés, fale com a rocha, para que jorre água. E Moisés pegou e bateu 2 vezes, com força, com ira, na rocha. Ele desobedeceu a palavra do Senhor. O Eterno falou para ele, fale com a rocha. E ele bateu na rocha. Apóstolo, me faz entender, vou te fazer entender. Temor. Quando Deus ele fala uma coisa, por mais mínima que pareça, tome cuidado com a desobediência na sua vida. Essa geração, essa raça que está vivendo esse século 21, é a mais perdida que eu já vi. Não tem igual. Não tem uma geração a mais desprovida, a que menos conhece, que não entende nada sobre o Evangelho,
que quer só entender de poder, quer entender mecânica, mas não quer entender a justiça, que respalda o reino, sustenta a unção, tudo é a palavra, mas as pessoas querem atalhos, querem ver só sinais, mas não querem o Deus dos sinais. Vamos considerar algumas coisas aqui, vamos lá. Vamos aqui no versículo 6, capítulo 4. Sendo assim, cuidai em obedecer-lhe e praticar-lhe. Pois dessa maneira todos os demais povos, ele está falando da lei dele, cuidar de obedecer minhas leis. Pois dessa maneira todos os povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão, em verdade, essa grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, o nosso Deus, que sempre que o invocamos, e qual grande nação tenha leis e preceitos tão justos como esta lei que eu vos tenho apresentado nesse dia. Olha a grandeza, olha Moisés engrandecendo o nosso Deus, fazendo vocês reconhecer. Irmão, que religião tem um Deus igual ao nosso? Que nos deu o Espírito Santo, que tem unção, que tem milagres, que tem vida, que tem santidade, realidade. Tem um Deus tão próximo e verdadeiro como o nosso. Sabe, são essas coisas que às vezes é tão simples, mas são tão profundas. E quando é profunda é que fala, é tua alma, ela falou na sua alma. Ela transforma a sua alma. Ela me faz reconhecer quem o meu Deus é, o reino de quem eu estou servindo, quem e como o nosso Deus. O problema é que você não pensa nessas coisas, você só pensa no teu umbigo, só pensa no teu problema, você se esquece do eterno, você murmura, porque você se esqueceu da grandeza do teu Deus, porque não medita nas Escrituras. Aí o que acontece? Você ouve a voz do seu interior, do seu ego, seu orgulho, mas você não consegue mais falar a ti mesmo. A pessoa mais difícil de você pregar o evangelho nessa terra é você mesmo. Não é teu pai que é desviado, o macumbeiro, teu vizinho, teu amigo, o ateu lá do teu amigo de serviço, do seu trabalho. A pessoa mais difícil de pregar o evangelho é para você mesmo. E se tem algo que nós temos que aprender, vou te ensinar agora 6 passos, 6 coisas maravilhosas dentro de Salmos que nós vamos aprender daqui a pouquinho. E uma coisa profunda, aprenda a pregar o evangelho para você mesmo. Talvez você não faz isso, né? Esse é o teu problema. Você não sabe falar a você mesmo através do espírito de fé. Você fica deixando que a sua situação, quem você é por dentro, fica falando por dentro todo o tempo, aquela voz de incredulidade, seus bloqueios, suas guerras, seus problemas, a sua vida, seus pensamentos. Não, fale aos seus pensamentos, fale ao seu problema, fale a você mesmo. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que você vai ser transformado. Versículo 9, Hebreus, vamos considerar outros versículos aqui para nós sermos mais abençoados. 4:9, Hebreus 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais viva recordações nunca se aparte do teu coração. Para que tais vivas recordações nunca se aparte do teu coração, e nenhum dia da tua vida. Ensina essas dedicações aos teus filhos e aos seus netos. No dia que você estava diante de Alba, o Deus no Horebe, quando o Senhor me ordenou, reúna o povo para que eu faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprenda e respeito com amor reverente todo o tempo que viveres sobre a face da terra, e assim ensine aos vossos filhos. Aí minha pergunta para você é, todos os dias você tem lembrado do que Deus fez na tua vida? Você lembra da misericórdia que te comprou no Calvário? Você lembra do que Deus fez por você? Para que todos os dias da sua vida você jamais, nunca mais se esqueça de quem teu Deus é e do que Ele fez por você. Quando nós nos esquecemos do que Deus fez atrás, dos milagres atrás, quando nós paramos de olhar e se esquecemos das maravilhas que Ele fez na nossa vida,
criamos um tropeço em nós mesmos para tropeçar na nossa incredulidade. Tropeçamos na nossa falta de reconhecimento das bênçãos e da grandeza que Deus fez na nossa vida. Eu tive uma coisa que aconteceu comigo um dia, que estava aqui no escritório, não sei, eu estava orando com o pessoal, e do nada, eu comecei a agradecer tanto. Meu Deus, obrigado por esses anos que eu fiquei aqui. Meu Deus, obrigado por tudo que eu conquistei. Meu Deus, obrigado. E eu comecei a agradecer pela vida de cada um de vocês que servem aqui nesse altar. Eu falava, Deus, obrigado pela vida da pastora Ana Lúcia, pelo pastor Gelson. Meu Deus, obrigado pelo pastor Jado, pelo bispo Douglas. Eu agradeci a Deus a vida de cada um de vocês. Eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me sustentado. Obrigado pela casa que tu me deste. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelo duro processo no ano passado que eu passei, de tanta dor. Obrigado pelas dores, porque eu cresci por meio delas. Eu comecei a agradecer. E lembrar de tudo que Ele fez. Nossa, eu me enchi de tanta gratidão, eu fui tão abençoado. Porque Deus espera que você reconheça o que Ele fez. Quando a nação de Israel se esquecia dos seus grandes feitos, eles murmuravam, eles tropeçavam. Deus acabava de manifestar um grande sinal, mas daqui a pouco eles estavam numa prova, eles se esqueciam. E iam contra a palavra de Deus e pecavam gravemente contra o Senhor. Por isso que você tem que meditar de noite, irmãos. Por que eu devo meditar dia e noite nas Escrituras? Porque ela nos ensina como conduzir as nossas emoções, como pensar, como agir na nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. Ela vai te guiar e vai te ensinar como lidar com seus sentimentos, com as suas frustrações, com a depressão espiritual, com os momentos de quedas, fraquezas, derrotas na sua vida. Ela vai te ensinar como você conduzirá suas emoções, a sua alma, em meio a todos os processos que você estiver vivendo na sua vida. Qual é o propósito do livro de Salmos? O propósito do livro de Salmos é ensinar a sua alma a como lidar com ela mesma. O livro de Salmos, ele é doado a nós para nos ensinar como nós lidamos com nossos próprios pecados, quando nós pecamos contra o Senhor. O livro de Salmos, ele é nos doado para ensinar como nós vamos lidar contra os nossos inimigos. O livro de Salmos, ele vai ensinar você a lidar com as suas emoções, os seus períodos de tribulações e obscuridade da sua alma. Quando você passar períodos obscuros que você não tem a resposta de Deus, Salmos vai te ensinar a passar esses períodos protegidos para que vocês não caiam. Tem algo muito rico para falar com você aqui. Há uma riqueza. Há uma riqueza. Eu falei que Deus ele se preocupa mais com a sua voz, com a sua palavra, do que com a sua imagem mostrar para você. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Ficai, pois, muito atento a vós mesmo. Fique atento com você mesmo. No versículo 9 nós lemos o quê? Cuide bem da tua própria alma. Repita comigo. Cuidar bem da minha própria alma. Aí ele está ensinando aqui, como é que você cuida bem da tua própria alma? Jamais se esqueça dos sinais que contemplaram, as vivas recordação, e nunca se aparte do teu coração tudo que Deus fez por você. Tu era para estar morto, tu era para estar cheio de pecado, era para estar no mundo caído, tu está aqui dando a glória a Deus. Cuide da tua alma. A primeira coisa que você tem que fazer para se conservar pleno, protegido contra os tropeços e os demônios, é zelar da sua alma nas recordação sobre o que Deus fez por você e o que Ele fala para você nas suas santas escrituras. Ele diz para vocês, respeite-me, ouça a minha palavra e aprendam a respeitar com amor reverente, com temor, todo o tempo que vocês viverem na face da terra. Todos os dias, todos os tempos. Ele fala todos os dias e todo o teu tempo. Apóstolo, isto é possível? É, meu querido. É isso que eu me esforço para todos os dias da minha vida praticar. Então presta atenção agora que eu vou te ensinar. Temos as distrações da tecnologia, do celular, do smartphone, da televisão, da tecnologia do carro, tudo. Presta atenção. A Bíblia, ela é a sua consciência. A Bíblia, ela é a sua inteligência. A Bíblia é a sua sabedoria.
A Bíblia é o seu governo, é o seu poder, é o seu séquito de autoridade na sua vida, é a palavra de Deus. Escute o que a palavra de Deus é para você. Ela é poder vivo. Ela é a comunhão do Senhor com você, diretamente na sua consciência. Quando você pega as Escrituras, leia com temor reverente e fale: Deus, eu quero te ouvir, quero ter comunhão com o Senhor. Quando você passa tempo lendo, você passa tempo sendo transformado. Tempo na leitura é tempo de transformação. O coração começa a refletir quem Deus é. Isso é a luz, esse é o segredo. É isso que o diabo, ele luta contra a minha vida, a vida de todos vocês, para que vocês jamais se apeguem à palavra do Senhor. Isaías tem uma palavra, vou abrir para vocês, que diz: o Senhor exaltou a sua palavra acima do seu nome. Você vai encontrar pontos difíceis? Vai. Continue meditando, que ela se autoesclarecerá para você. Eu nunca tive tanta clareza nas Escrituras como eu estou tendo. Versículo 15. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma viste no dia que Albe vos falou no monte Horebe, no meio do fogo. E não permitais corromper, fazendo para vós imagens esculpidas e formas de ídolos, uma figura de ser humano, homem ou mulher. Está aqui, catolicismo está em pecado. Quem é católico está no pecado. Você pode se levantar contra mim nesse vídeo, meu filho? Abre a Bíblia, vai em Deuteronômio, pega a lei do Senhor, medita nela dia e noite, e Jesus disse que não vai cair nenhum jota, nenhum tio, não vai perder nenhuma das suas palavras. Nenhuma. Hoje eu estou entendido que a lei do Senhor, todo o Antigo Testamento, está dentro da minha vida. Existem duas palavras-chave em Jeremias e em Ezequiel, e o Senhor fala em Ezequiel 37, Jeremias, se eu não me engano, 33, agora eu não lembro o versículo, Ezequiel 36, e Jeremias 33, escute o que eu vou falar para você. O Senhor diz: eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês, eu vou escrever minha lei na tábua do vosso coração. Que lei que ele vai escrever na tábua do teu coração, meu querido? É algo além do que está aqui? Existe outra lei que Deus escreve dentro de nós? Existe outra Bíblia? Existe outra palavra? A lei do Evangelho é alguma coisa, do Novo Testamento é alguma coisa diferente do Antigo Testamento? Não é. Não é. Então o que está no Antigo Testamento para você? Quais são as leis? Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Está aqui. Só você lê, medita dia e noite, que isso vai te transformar. Ele vai te escrever na tábua do coração. Ele te deu o Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Guarde bem o depósito da palavra de Deus pelo Espírito Santo que te foi dado. É o Espírito Santo que pega da consciência e gera dentro do teu coração. Mas nada transforma a consciência se não estiver na própria consciência. O que você tem colocado dentro da tua consciência para transformar a sua vida? Quando o temor do Senhor ele transcende para o coração do homem, ele transforma esse homem. Ele vai mudar. Os demônios não vão ter mais poder de ficar na tua alma. Porque a palavra está habitando. A palavra está habitando. O verbo vivo é a sua lei. É as suas escrituras. Você sabe qual é o princípio do sabate? Sabe por que Deus mandava Israel guardar o sabate? Era uma lei para eles. Sabe por quê? Fala por quê? Porque o Senhor fala assim para eles: olha, guarde o meu sábado. Porque vocês foram escravos na terra do Egito e trabalharam com escravidão. Eu estou dando um descanso, uma lei para vocês descansar, para vocês se lembrarem de quantos anos sua geração foram escravas. É para recordar de quem eu sou. É para vocês ficarem com seus pensamentos mais em mim. É para vocês descansar no que eu sou. Para vocês não serem escravos de vocês mesmos. Vocês já foram escravo. Pare para ficar na minha presença. Para se lembrar que eu tirei vocês do jugo da escravidão. Aí Deus vai aplicar o Shabat no teu coração. Ele diz: portanto, há um descanso para o povo do Senhor. Entre no descanso. Entra na comunhão dele. Tira um dia da semana para você ficar com o Senhor. Santifique mais a sua vida para o Senhor. Quantas leis, quantas maravilhas eu quero falar com vocês aqui.
Deuteronômio 4, 24, e o teu Deus eterno é um Deus zeloso, ele é um fogo consumidor. E Moisés está falando aqui, Deus não vai admitir que haja disputa no altar dele, no teu coração. Ele não fica disputando com idolatria no teu coração. Quando cada vez você mergulha, você lê pacientemente, linha por linha, você está indo, ela te encontra, você se encontra com Deus. Daqui a pouco a paz ela vem, a bênção ela vem, você vai ser transformado. Sua autoridade, Senhor, tanta coisa, Senhor. Olha o que Moisés fala para o povo assim, em Deuteronômio 34, reconhece, portanto reconhece nesse dia, reflita no teu coração, que Yahweh é o único Deus, tanto nos mais altos céus, como cá embaixo da terra, e não há nenhum outro dele. Obedeça os seus preceitos, os mandamentos, para que hoje vos ordeno, a fim de que corra tudo bem contigo, aos seus filhos, muito depois de ti, para que prolongue os teus dias sobre a terra, para que o eterno teu Deus te conceda todos os dias, bênçãos todos os dias, para sempre. Reconheça. Quem vocês estão servindo? Quem as pessoas estão servindo dentro do evangelho, pastora? Quem? Que Jesus que estão servindo? Elas não servem os mandamentos, elas não obedecem os mandamentos. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu o amarei. Ele será amado pelo meu Pai, e eu e ele viremos e faremos nele morada. Vocês podem considerar hoje o poder, a glória que Deus colocou nas suas mãos, as Escrituras? A autoridade que isso tem na terra, a autoridade que isso tem na sua vida, ao ponto que o diabo não conseguiu questionar Jesus em nada. O diabo questionou ele, você é filho de Deus? Se você é, mas quando Jesus falava na palavra, não tinha um questionamento. Quando você fala na palavra, você fala a palavra você mesmo, você vence os demônios, você vence a incredulidade, você vence a tua carne. Fala a palavra do Senhor. Vamos lá, vou entrar no ensinamento com vocês agora. Vamos lá. Cuidado entre a doutrina e a revelação. O que para muitos o Antigo Testamento é lei, que para os judeus é lei, para mim é revelação, porque eu tenho comunhão. Doutrina, o que Deus falou ontem, se torna uma regra. Revelação é o que Deus está falando hoje, agora. Eu tenho a doutrina, a sã doutrina evangélica, está aqui o Novo Testamento. Ó. Mas quando eu entro na comunhão, isso aqui é revelação. A doutrina, ela modela a sua consciência, mas a revelação, ela transforma a sua alma, transforma teu ser. Ela te transforma. Guarde a doutrina, mas entra na revelação, vai na comunhão, conheça quem Deus é nas Escrituras. Porque ela vai transitar você para transformação. Quando eu ando sobre revelação, eu estou andando sobre transformação. Quando eu leio a Bíblia por ler, eu leio como só um manual, quando eu não tenho o Espírito Santo governando meu coração, quando eu não tenho submissão a Deus, é só doutrina. É limitado. Doutrina é o que aprendemos ontem por revelação e que se esquecemos hoje e que só se tornou letras, sem comunhão. Tem muita gente que opta pela doutrina, são doutrinariamente muito mais talvez corretos que muitos de vocês aqui dentro. Mas são fracos na revelação e não andam com Deus e não pode ter proteção, não tem transformação. A doutrina é o que foi revelado no passado, revelação que Deus está revelando no presente. A palavra bíblica somente será vida novamente quando o Espírito Santo renovar você na sua comunhão. Doutrina você guarda na mente, você se lembra. Revelação, ela mantém a sua comunhão. A doutrina educa, mas a revelação ela transforma. Muitos lêem a Bíblia hoje, mas poucos tocam no verbo vivo, na carne, no espírito da palavra. Eu quero falar que esse é o espírito da palavra. E quando a palavra habitar em você, você dá primazia na tua vida. Deus olhará para você
com um zelo, com um amor, como nunca antes. Ele te dará atenção. Se eu não me engano, está em Isaías 62. Para quem olharei? Para que homem eu olharei? Ele diz assim, para quem eu olharei? Vê para mim ver se está em Isaías 62, 3, eu acho. Pesquisa primeiro, depois coloca na tela. Para quem eu olharei? Aquele que é humilde de coração e que treme diante da minha palavra. Para quem Deus olha? Para quem Deus dá atenção? O homem que respeita a sua palavra, respeita o próprio Deus. Tu pode ter muita unção, tu pode ter muito poder e ser um idólatra, um blasfêmico, como eu já vi muita gente blasfemando no altar, muito idólatra, muitas pessoas desrespeitando o próprio Espírito do Eterno e a sua palavra, faz chocarrice em cima do altar, está curando os enfermos, esquecendo que é dom. Dom, já falamos que não define justiça, nem caráter, nem transformação, nem salvação. É dons. Automatizado. Pá, está no Espírito. Pode usar, mas eu tenho que ser o dom de Deus, para Deus me usar na terra. Muitos só querem usar os dons de Deus, mas não querem ser o dom de Deus. Prefira você ser o dom de Deus do que ter muitos dons e não ser usado por Deus, ser usado por você mesmo. Balaão era um homem que tinha um acesso profundo no mundo espiritual. Ele sabia os mistérios dos holocaustos, como atrair a presença e anjos. Aquele homem tinha uma profundidade muito grande. Embora ele dá 4 profecias a favor de Israel, por que Deus reprovou tanto a Balaão? Porque Balaão continuou persistindo para ver se havia uma brecha para amaldiçoar o povo de Deus. Na primeira vez que ele fez era para ele parar. Mas ele continuou ainda na cobiça pelos presentes dele. O desejo pelos presentes dele. E Balaão fez algo ainda muito ruim contra o povo de Israel. Bruxo, feiticeiro. Falou, já que eu não posso amaldiçoar Israel, vou dar uma dica para Baraque. Pega as mulheres medianitas, as mais formosas, vá nos príncipes das cabeças das 12 tribos, derruba eles no pecado sexual e faz eles idolatrarem aos deuses. E o próprio Deus deles vai se irar e vai fulminar eles. Eles vão perder a guerra. O que aconteceu? Balaão fez isso. Depois a Bíblia diz que quando eles invadiram e começaram a vencer Baraque, todos os reinos medianitas, os amorreus, passaram espada em Balaão. Bruxo, falso profeta, está cheio de falso profeta no altar, ensinando bruxaria para as pessoas, querendo dar um poder de Deus sem a justiça de Deus. Poder sem a justiça é feitiçaria gospel, tá? Está cheio de feiticeiro gospel, cheio de pessoas brincando com a tua vida, que não traz um verdadeiro sacerdócio para vocês, não ensina vocês a ter temor, reverência e santidade, que é dar tudo o que vocês querem, mas o povo está indo para o inferno, está perdendo a salvação. O povo não sabe nem temer a Deus, irmãos, não sabe nem abrir a Bíblia dentro de casa, irmãos. Só querem me dar maná, me dá carne, me dá, está igual o povo no deserto. Sabe quantas murmurações o povo fez no deserto? Sabe quantas murmurações foram? 10 murmurações gravíssimas contra o Altíssimo. Gravíssimas. Você sabe quem citou Corá se levantar contra Moisés? Sabe por que Corá se levantou com 250 príncipes, homens dotados de riquezas dentro de Israel? Ele foi só nos cabeças, os mais influentes. Porque o povo foi reprovado. Ele não admitiu, Corá não admitiu. Vocês vão ficar 40 anos aqui dentro, por causa de que vocês foram rebeldes à palavra que o Deus deu para vocês. Corá se revoltou contra Moisés. Ele armou uma rebelião. Vamos tirar Moisés do poder, vamos tomar o sacerdócio profético e vamos andar conforme nós queremos. Esse homem está fazendo, jogar a culpa em Moisés. É assim que eu já padeci muitas vezes no meio do povo. Já padeci, que vocês já sabem muito bem. Pessoas que são desobedientes, são reprovadas por Deus, que querem as coisas de Deus, estão sendo reprovadas, querem as coisas no seu tempo, querem as coisas... Julga o profeta, julga o sacerdote da casa, só porque eu sou justo, só porque eu não dou brecha, só porque eu não dou folguinha para eles.
se voltam contra o homem de Deus, que tem ensinado o temor de Deus a eles, que expulsou tanto temor na vida deles, que ensina o povo a ter santidade no altar. É assim que os líderes padecem, porque eles são justos. E o povo que não sabe esperar o tempo de Deus, estão sendo reprovados, não sabe se ajustar à santidade, quando estão sendo reprovados, eles querem jogar a culpa em alguém. Jogaram a culpa no Moisés. E Moisés, ele fala em Deuteronômio, fala, eu nunca fiz nada contra vocês. Eu nunca peguei um cabrito de vocês, uma ovelha de vocês. Eu nunca fui avarento, nunca roubei, nunca pedi nada de vocês. Eu nunca fiz o mal para vocês. E por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida. Um povo rebelde faz um líder cair, tá? Por isso que rebelião, pecados graves, nós temos que corrigir rapidamente, senão a praga vem, meu querido, o diabo entra. O diabo só precisa de uma brechinha na nossa vida para entrar. Mas sim, pequenininha. Pequenininha. Quanto mais nós meditamos nas Escrituras, vamos aprender quem Deus é. Você sabe quem o Altíssimo é o teu Criador? Se eu falar, talvez você não creia nem que Deus existe. Desculpe. Há poucas pessoas que creem que Deus existe, sabia? Joga na prova para você ver só. Elas negam a existência de Deus assim, ó. Não tem temor, não tem reverência. Rápido. Elas não creem que Deus... Muitas pessoas dentro do Evangelho não creem que Deus existe. Elas creem no homem, creem no Evangelho do homem, creem na figura que elas estão vendo. Mas o Senhor falou, guarda a ti mesmo, hein, que eu não apareci com imagem nenhuma para vocês. Hein. Não faça idolatria, não idolatre o homem, não idolatre nenhuma imagem, não faça nada esculpido. Creia na minha palavra. Quando as pessoas terão fé para crer que Deus existe e no poder da sua palavra? Quando elas começarem a considerar o respeito reverente e meditar nas Escrituras, pegar a sua Bíblia, tirar tempo para ler, elas vão começar a ter a verdadeira fé que vai transformar a vida delas. Ó, pode ser... Irmãos, eu já fui de movimento de véu, roupão, igreja pentecostal, já vi de tudo na vida. Tudo. Mulheres de oração tremendo que passa a madrugada inteira de joelho no chão, meu filho, mas se não pegar na Bíblia, cai. É uma vida desgraçada, miserável. Eu já entrei na vida de muita gente, tu não está lendo, tu não considera a palavra, tu só quer ser espiritualista, quer ser vidente, mas tu não quer ser profeta verdadeiro. Homens que não têm compromisso com a palavra é vidente e não é profeta. Tudo vidente, quer fazer profecia para você, vidente gospel. O diabo já entrou há muito tempo, irmão. Quem não respeita, quem não tem meditação, não ensina uma igreja a andar sobre a palavra de Deus, são feiticeiros, estão ensinando feitiçaria. Estão te ensinando um caminho curto, mentiroso, que vai destruir a tua alma. Querem se prostituir com vocês. Quer se prostituir com as pessoas. Tem muito líder que estão se prostituindo, sabe por quê? Riqueza, fama e status. Pega a igreja para si. Faz todo mundo ficar no ativismo, fazer boas coisas, dar dinheiro, pega isso aqui, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso aqui, ativismo. A pessoa fica anos de escravidão na igreja, cansada, trabalhando, ó. Servindo um faraó dentro das igrejas, irmão, quero servir ao Deus vivo. Eu quero saber se vocês querem servir ao Deus vivo, se você está pegando a palavra dele, se você considera a sua santa palavra como a maior autoridade espiritual nos dada. É a espada do Espírito, é a sua palavra. Medite dia e noite. Você não medita dia e noite, vai tomar atitudes precipitadas, erra, perde, faz negócio errado, tudo errado, sabe por quê? Não passa uma hora lendo a Bíblia. Não passa um final de semana de joelho, de frente com a tua Bíblia, buscando o teu Criador. Nós estamos em tempo perigoso, irmãos. As pessoas estão tropeçando por qualquer coisa nesse mundo. Há mais de 1 bilhão de caminhos para te levar para o inferno, para a destruição. Mas há só um caminho que te leva para a eternidade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Fala a palavra. A palavra. Que levasse a talamate via súria. Denemando os teferi haprexania. Pregorossi paragaressi prakadariga moca denequeia. Kadalamande vedequeia takassi maregandai. Kodokomakanda, komakanda. Kiresava suada face perequeia. Peregaceia toloshi karamandaragandeia. Que ele mandou com Shitagi. Shitagi sareti mahata kasaia. Endrostahaba kashuri kandalamakaya. Credorama cretolo mandarabadaki melekevedeka suribinikaya.
Será que dá para você parar e refletir que todas as palavras do Senhor são vida, poder e prosperidade para você? Será que você consegue parar e ouvir o que o Espírito diz à igreja essa noite? A palavra nos coloca no lugar de descanso. Leia ela. Medite nela. Ela vai trazer o descanso que você precisa e a direção certa para todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Compre uma Bíblia nova. Começa a ler do Gênesis, Apocalipse. Pega suas canetinhas, marca. Tenha paixão. Seja apaixonado por ela. Seja apaixonado. Eu lembro a primeira Bíblia que eu comprei. Desse tamanho assim, uma pentecostal, azul. Você lembra, Angélica? Eu cheguei em casa, aquela Bíblia que você profetizou, foi tomada de profecia para mim, que você viu uma espada, Deus me dando. Eu estava numa love, eu lembro de tudo, você não lembra não. Somente é muito pequena, velho. Aí, rapaz, eu lembro que ela profetizou na minha vida, acho que eu tinha 18 anos. Aí a Angélica profetizou quando eu cheguei com a minha primeira Bíblia que eu comprei com meu dinheiro. Minha Bíblia. E eu ficava apaixonado, Bíblia boa, aquela Bíblia pentecostal boa, linda. Eu queria uma Bíblia prateada, azul, Bíblia de pregador. Você precisa voltar a ter paixão por isso. Você precisa aquietar mais a tua alma. Esse tempo é um tempo de muita ansiedade. É tempo que está tudo funcionando muito rápido, a gente fica doido, a gente quer também que a vida cresça, que tudo acelera, porque a gente fica nessa mania de ficar vendo coisa. A gente fica agitado, a gente tem que fazer. Você tem que descansar. Descansa. Não faça, descansa. Quando você descansa, Deus trabalha a seu favor. Quando você começa a correr pelo seu próprio braço, sua própria perna, Deus, Ele descansa. E deixa você trabalhar sozinho. É muito ruim trabalhar sozinho, meu filho. Eu vou falar para você, a ansiedade é um pecado muito grave. Traz muito tropeço para a sua vida. Cada geração precisa de uma nova revelação das leis e de quem Deus é. Quando o povo estava prestes a partir para a terra, antes deles entrar na terra, Deus deu Deuteronômicos. Trazer uma nova revelação de quem Deus era para toda aquela geração. Para preparar o coração dele, para fazer eles lembrar de tudo que os pais deles erraram. Olha, não cometa o mesmo erro que seus pais. Ó. Cara, é tremendo um profeta falar para você de Deus, falar as leis, as revelações. Você se enche de poder, você é adotado, você transfere, está transferindo. Eu estou transferindo algo para você, você não está percebendo. É isso, esse é o propósito de um sacerdote estar pregando para você. É transferir a graça, a justiça, quem Deus é, influenciar vocês a esse caminho. Porque eu quero que esse ano seja um ano de muitas bênçãos na vida de vocês. Guarde a palavra do Senhor. E Ele te guardará. Ele disse para Josué, medita nela dia e noite, Josué. Então ela fará prosperar todos os teus caminhos. Tudo que você empreender, você será bem sucedido. Quem considera a palavra, considera o próprio, eterno. O eterno, Ele é tremendo. Você vai ter cada vez mais certeza de quem Ele é. As dúvidas vão sumir, sabe por quê? Você está na palavra. Ele vai derrubar as suas incredulidades, seus medos, suas perturbações. Elas vão começar a ir embora. Elas vão indo embora, e você cada vez mais nas Escrituras, você vai crescer, e Deus vai olhar para você, eu posso te abençoar agora, eu posso fazer uma aliança com você, porque você confiou na minha palavra, você confia na palavra do Senhor na sua vida, oh, aleluia, aleluia, coloca para mim na tela aí, 2 Crônicas 15, de 1 a 8, vamos continuar nessa comunhão? Vamos? Sabe o que está acontecendo aqui agora? Davi pegou a Torá, ele foi e constituiu agora várias casas
para si na cidade de Davi, e também separou o lugar da arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Davi ele começa a fazer tudo conforme a lei. O Senhor desatou um tempo de tantos milagres, tanta prosperidade, porque ele estava fazendo tudo conforme Deus lhe pediu. Obediência. Obedeça. Obedeça.